Olá, meus queridos alunos, que bom podermos estar juntos para mais uma aula e eu fico feliz de poder estar aqui com vocês mais uma vez. Esse momento é um momento inicial e eu quero convidar você a pegar o seu material, pegar o seu livro, pegar a sua Bíblia para acompanhar a aula de hoje. Vem comigo! Eu quero iniciar com você com um texto bíblico maravilhoso que está aqui na Palavra de Deus, no livro de Mateus, no capítulo 7. Um texto muito importante e esse texto também vai servir já para a nossa aula de hoje, tá bom? Mateus capítulo 7, versículos 1 e 2. Acompanhe comigo a leitura. Diz assim: Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês da mesma maneira como julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que usarem para medir os outros. Isso aqui é forte, né? É forte, mas é importante nós atentarmos para isso. Eu quero convidar você a fechar os olhos, se você puder, para nós fazermos agora o momento da oração. Feche seus olhos e ore comigo, por favor. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estarmos juntos para mais uma aula. Abençoe cada um dos meus alunos, abençoe também as suas famílias. Tome em suas mãos cada um, nos guarde e abençoe a nossa aula de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos agora iniciando um novo capítulo, um estudo muito importante, muito bonito também. Capítulo 5, as aparências enganam. Esse assunto é um assunto atual, é um assunto também muito pertinente, que o próprio Senhor Jesus ele utilizou para orientar, para exortar os seus ouvintes na época. Então, me acompanha, pega o seu livro e vamos então iniciar o estudo desta hora, o estudo desta aula, tá bom? Nós temos então em um texto aqui no nosso material didático uma experiência desagradável pela qual um homem chamado Marcos Mariano da Silva, ele era mecânico e ele passou por essa experiência ruim. Em 2011, a Justiça brasileira, ela admitiu uma das suas grandes falhas cometidas. Ela admitiu que havia condenado de uma maneira errada, de uma forma equivocada, esse homem que eu acabei de mencionar. Em 1976 ele foi preso, acusado de um crime, de um assassinato que ele não havia cometido. Um homem tendo um nome semelhante, em tudo semelhante ao nome dele, cometeu este homicídio e então a justiça, tentando capturar essa pessoa, acabou detendo Marcos Mariano da Silva e ele passou um período de tempo preso. Foi uma experiência muito ruim, uma experiência muito triste para ele. E após um período de tempo, ele foi solto. Conseguiram perceber o erro inicial, capturaram então a pessoa que havia cometido aquele homicídio. Marcos foi solto 6 anos depois. E o que aconteceu com esse homem? Ele procurou viver uma vida normal, manter a sua rotina, apesar de toda essa dificuldade que ele havia passado. Porém, infelizmente, mais uma vez, esse homem foi parado em uma blitz policial. E aí, olharam então o nome dele e lembra que o nome que ele tem é o mesmo nome de um homem que havia cometido esses crimes? Pois é, o nome dele então estava na lista de devedores da justiça. E ele então foi detido e novamente foi preso, mesmo tendo explicado toda a situação. Ele passou mais uma vez bastante tempo preso. Ele perdeu seus amigos, ele perdeu a sua reputação e ele perdeu a sua esposa, e lá na penitenciária ele contraiu tuberculose e algumas outras doenças. Que situação difícil e complicada, não é mesmo? Tempos depois, esse mal-entendido ele foi verificado, ele foi, entre aspas, corrigido, Marcos Mariano foi solto e depois de um processo novamente, por trás de tudo isso aí, ele foi sentenciado
como uma pessoa que não havia cometido crime nenhum. Então a justiça foi condenada, o Estado foi condenado, melhor dizendo, pela justiça, a pagar 2 milhões para este senhor, que agora já estava com uma idade avançada nesse período aí. Ele acabou não usufruindo da primeira parte do valor que ele recebeu, e após isso ele acabou morrendo de morte natural, causa natural. Essa é uma situação muito delicada. O título da nossa aula de hoje é As Aparências Enganam. E o texto que Jesus mencionou em Mateus capítulo 7 para o público que estava ouvindo é um texto significativo e importante para nós também atentarmos hoje. E a orientação de Jesus é aí, ó: não julguem os outros. À medida com que vocês julgarem, vocês também serão julgados. E a maneira como vocês lidarem nesse sentido com as outras pessoas, Deus também usará da mesma forma também ao lidar com vocês nas suas falhas. O público que Jesus estava se dirigindo ali era composto de uma multiplicidade de pessoas, pessoas de várias personalidades, de vários temperamentos, tá certo? E pessoas também de graus diferentes, eu vou usar essa expressão, tá? Da sociedade, de níveis diferentes. E algumas dessas pessoas que ali estavam, elas costumavam julgar as pessoas, não realmente pelo que elas eram, mas julgar pelas aparências. Tanto o julgamento no sentido positivo, no sentido benéfico, quanto também, principalmente, no sentido negativo, no sentido que acabava trazendo uma negatividade para a vida daquela pessoa, transtornos para a vida daquela pessoa. E agora, então, Jesus orienta para que eles tivessem cuidado, não julguem os outros. E um pouquinho mais à frente, nesse texto mesmo, e eu vou abordar um pouquinho melhor com você em uma próxima aula, Jesus ele falou assim: olha, cuidado, porque da forma como vocês vão medir as pessoas, medirei vocês também. Só que tem mais um detalhe nesse texto aí, ele diz assim, ó, cuidado, você que tenta tirar, ó, um pedaço de madeira grande do olho do seu irmão, tenha cuidado, você tenta tirar lá o cisco que está no olho dele, mas tem um pedaço de madeira grande no seu olho e você nem está percebendo. Jesus estava falando, se referindo às pessoas que vivem para criticar os outros, só olham os defeitos, as falhas, esquecem de olhar as qualidades, ou se detêm passando muito tempo trabalhando desta maneira, agindo desta forma. Deixa eu perguntar para você, alguma vez você já julgou alguém pela aparência? Infelizmente, todos nós passamos por essa situação. Em algum momento nós já agimos também assim. Só que esse momento da aula aqui eu quero tirar aqui a primeira aplicação prática, a primeira lição aqui para a nossa vida. Primeiro, nós precisamos ter muito cuidado e usar critérios honestos para observarmos e fazermos uma avaliação ou um pré-julgamento de uma outra pessoa. Precisamos ter cuidado, foi isso que Jesus então orientou em Mateus capítulo 7. Segunda lição, segunda aplicação para a nossa vida, nesta aula. Jesus não estava falando aqui relacionado aos juízes, as pessoas que precisam julgar, precisam sentenciar alguém. Ele não estava falando que essas pessoas não devem exercer então as suas atividades profissionais. É necessário que isso aconteça. Mas ele estava falando fora desse contexto, fora desse aspecto. E mesmo as pessoas que obtêm hoje autoridade para julgarem alguém no sentido legal, no sentido judicial, precisam fazer isso de forma honesta, de forma correta, de forma que não venha torcer aquilo que é certo. E aqui vem a terceira aplicação, a terceira lição prática para a vida de cada um de nós. Presta atenção aqui nessa terceira aplicação. Eu e você precisamos ser honestos a lidarmos com alguma situação em que nós precisamos fazer uma avaliação ou precisamos ali emitir alguma opinião a respeito de alguém. Não importa quem seja.
precisamos ser honestos, precisamos agir de forma correta, porque é isso que Deus espera de cada um de nós, e é isso também o certo a se fazer dentro do contexto social onde nós estamos inseridos. Quantas pessoas são prejudicadas, quantas reputações são manchadas, quantas pessoas acabam sofrendo muito, chorando, se decepcionando. Algumas perdem até empregos, outras perdem amigos, às vezes perdem até a família, porque alguém fez uma acusação leviana, uma acusação sem fundamentos, ou observou uma situação, uma cena, um fato, e julgou previamente isso, sem realmente verificar se as coisas realmente eram daquela forma. Então, fiquemos atentos, tenhamos muito cuidado com isso nos nossos relacionamentos, tá certo? E você, como é que está nesse sentido aí? Com seus amigos, com a sua família, com aqueles que cercam você, estão aí no seu cotidiano. Como é que nós temos nos relacionado e de que maneira nós temos nos comportado diante de situações semelhantes a essas que eu acabei de mencionar? Precisamos ter esse cuidado e não devemos vacilar nesse sentido, tá bom? Eu quero dizer para você que foi muito bom estarmos juntos aqui nesta aula. Eu lembro a você que o título deste capítulo aqui é As Aparências Enganam. Então, muito cuidado. Na próxima aula eu vou continuar esse assunto com você. Eu desejo que Deus abençoe ricamente a sua vida e desejo também que a sua família seja protegida e guardada por Deus e que você tenha um ótimo final de semana. Valeu!